começar. Vamos fechar os olhos, por favor. Agradecendo a Deus e aos mestres por mais essa reunião, por mais essa respiração, por essa oportunidade que a gente tem de refletir, de entender um pouco mais sobre a razão do nosso existir e a maneira pela qual nós deveríamos viver. Que essas reflexões possam ser uma fonte de inspiração para a nossa própria transformação. Vida é sinônimo de transformação. Se a gente não se esforça ou se a gente não tenta mudar, não pode ser considerado vida. Om Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramayaha Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kashti Dukha Bhavavit. Que todos sejam felizes, que todos tenham paz, que todos tenham saúde, que não haja miséria, nem tristeza, nem sofrimento, nenhuma parte desse universo. Om paz, Om paz, Om paz. Boa noite a todos. Depois de um tempo de férias, a gente vai retomar nossa Sermões da Montanha. Mas nada é por acaso, então a gente fez quase um mês de break, mas agora a gente voltou. Em que período a gente está agora? Quaresma. Então acho que foi Jesus que me deu as férias. Para vocês também, para vocês descansarem. Vocês lembram das bem-aventuranças ou não? Chamado oral depois das férias. Estudaram nas férias? Bem-aventurados os pobres de espírito, por quê? Reino dos céus. Bem-aventurados são os que choram, por quê? Consolados. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados são os que têm... Já jantaram ou não? Fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. E a gente vai seguir, mas agora bem-aventurados são os que têm coração puro, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados. Tem mais bem-aventurados? Bem-aventurados são os pacificadores, ou os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados são os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando os perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós, por causa de mim. Algumas bem-aventuranças são fáceis de entender porque são bem-aventuranças, outras não tanto. Juliana Massa, quer ser perseguida e caluniada ou não? Depende por quem. Depende por quem? Bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão Deus. Dá para ver Deus? Dá? E o que significa ser puro de coração? O nosso coração, o nosso chakra está chegando.
Eu falei, dá para ver Deus, aí passou um negócio branco na janela. Falou, eu vi. Funciona de verdade. A gente tem quantos chakras principais no corpo? 7. E o coração fica onde? O chakra do coração fica onde? Entre esses chakras? Exatamente no meio. Então, os 3 chakras inferiores são chakras mais densos, são chakras de... Confundiram você com Deus, viu? Esses 3 chakras, o coração está no meio. Esses 3 chakras inferiores são mais voltados para prazer e para as atividades mais densas nossas. Dinheiro e posses, sexo e comida e bebida. E essas 3 aqui são mais elevados. São mais sutis e significam elevação de consciência. As pessoas que estão mais com a sua atenção mais para cá, elas são mais espiritualizadas, elas são mais elevadas, literalmente. E aqui, mais densas. O coração é o meio. Então, o nosso mestre fala, quem está com a consciência aqui não tem problema, não se preocupa. Ela está imersa nisso e para ela a vida é isso. Quem está aqui em cima também não tem problema, porque já passou os apegos, já está num outro estado. Mas quem está no meio, esse é o enrosco. Um pouco para cá, tentando ir para lá, sendo puxado para baixo, indo para cima, de vez em quando com saudade daqui de baixo. Não é que a gente não vai mais vir, mas a nossa consciência tem que se elevar. Então, o coração é o meio do caminho. E os mestres falam que, na verdade, a nossa jornada espiritual só começa quando a nossa consciência chegar aqui. Enquanto a nossa consciência estiver aqui, prioritariamente voltada para dinheiro, sexo e comida, dinheiro, bebida, sexo, a pessoa não quer saber de espiritualidade. Ela não está pronta e não é o momento. Então, quando a pessoa se eleva e a consciência dela chega até aqui, ela começa essa jornada. É aqui que começa a jornada espiritual. Mas, é claro, ainda está cheio de apego, cheio de emoções, e é por isso que é difícil. Na Bhagavad Gita, Arjuna chegou para o Sr. Krishna e falou, leva minha carruagem para o meio dos exércitos. Eu quero ver com quem eu tenho que lutar. O Sr. Krishna levou ele para cá. Ele ficou cheio de emoção e não queria mais lutar. Então o coração é o lugar das emoções, positivas e negativas. E esses 2 tipos de emoção são, na verdade, de uma certa forma, as impurezas do nosso coração. Especialmente as negativas, mas depois até as positivas tornam impureza. A gente vai entender mais para frente. Nas escrituras é dito que existem 3 nós nas nossas vidas. E esses nós impedem que a nossa consciência se eleve. Um nó fica mais ou menos no centro do umbigo, e ele é chamado de Brahma Granthi. Nó é Granthi em sânscrito. O segundo nó é o nó do coração, Vishnu Granthi. E o terceiro nó é o nó da garganta, Rudra Granthi ou Shiva Granthi. Se você conseguir abrir esses 3 nós, aposentadoria. E o que significa esse Vishnu Granthi, o nó do coração? Do que ele é composto? Quais são os obstáculos desse nó, desse enrosco? Quais são as impurezas do nosso coração? Eu falo e vocês repetem. Avidya, Kama e Karma. O que é avidya? Ignorância. O que é Kama? Kama é onde eu durmo. Kama é desejo.
E karma? Ação e fruto da ação. Então, esses três componentes são o enrosco do nosso coração. Se você faz uma ação com desejo, ela vai trazer ignorância. Karma junto com kama vai trazer avidya. E karma feito com kama, com desejo, já é um sinal de avidya. E a pergunta é, dá para você... Porque karma pode ser ação e fruto da ação. Você pode viver sem karma ou não? Você pode viver sem ação? Você pode viver sem o fruto da ação? Não? Você pode viver sem desejo? Dá? Será que se não vai sair, o nosso coração vai continuar? Para que serve a ação? Se a gente não sabe por que a gente age, isso já é avidya. Para que serve a ação? Por que vocês agem? Por que nós agimos? Essa é uma condição, mas qual é a razão? A gente está vivo, então a gente pode agir, mas o porquê a gente age? Chegar num objetivo, não? E qual é esse objetivo? Evoluir. Aprender. Evoluir, aprender? E a gente está fazendo isso com as nossas ações todas? A gente age baseado nisso? Por exemplo, você vai agir, você fala assim, essa ação eu vou fazer só para evoluir e para crescer? Não. Qual é a fonte principal da razão do nosso agir, normalmente? Calma, desejo. Não porque você quer crescer ou evoluir, mas é por desejo. E isso deriva de avidya. Você não sabe a razão por que você existe. E a gente, sem saber o porquê existe e qual o objetivo desse existir, a gente sai agindo. Por causa desse nó de avidya. A avidya encobre essa sua percepção de por que você existe, quem é você, o que você está fazendo aqui. E sem essa visão, de uma maneira cega, a gente sai agindo. E essa ação encoberta por avidya e ignorância vai trazer o quê para a gente? Karma. E o karma vai trazer mais impureza. Ou seja, quanto mais karma, mais esse nó aumenta. Os yogis agem também. As pessoas espirituais também agem. Mas numa escritura, que eu acho que é Vivekachudamani, esse grande mestre fala: todas nossas ações deveriam só ter um propósito, Chitta Shuddhi, que é purificação da sua mente, purificação da sua memória, purificação do seu coração. E essa ação, dessa maneira, remove a ignorância e te liberta dos karmas, e não te dá mais karma. Se a gente age no mundo com ignorância, a gente acumula mais karma. Se a gente age com inteligência no mundo, a gente se liberta do karma e da ignorância. Deu para entender? Tem alguém coçando aí para disparar alguma coisa. O ato de amar, né? Não é o amor divino ainda, porque não está aqui em cima, está aqui, né? Mas é uma ação positiva com o objetivo de alcançar o amor supremo. Isso. O amar uma pessoa. Amar. Sei lá, com a natureza, enfim. Então, por exemplo, o ato de amar é um sentimento, mas pode ser como uma ação.
porque é um ato. Mas o mais importante de todas as ações é qual é a intenção por trás dela. Então, assim, você disse que esse ato de amar está nos levando para o amor superior. Mas a nossa intenção daquele amar é para isso. Ou seja, você ama uma pessoa porque você quer experienciar um pouco mais para frente o amor divino, ou você quer expandir o seu coração, ou a gente ama aquela pessoa por apego, por posse, ou por algum outro tipo de intenção ou perspectiva, entendeu? Então, normalmente o nosso amor tem um pouco de pureza, mas tem um pouco de impureza, tem um pouco de apego, de expectativa, de objetivos pessoais, que traz mais karma. Então ele é mesclado. Gradualmente o nosso amor vai se tornando mais puro, com a nossa prática espiritual e com a nossa compreensão do viver. E aí esse nó vai se desfazendo. Deu para entender? Bem-aventurados são os puros de coração, que se libertaram desse nó. Então, quais são os sinais de que uma pessoa está se libertando desse nó? Primeiro, as ações dela são sem expectativa. Ela entende que ela tem que fazer, porque faz parte da vida dela, que aquilo que é a missão dela é responsabilidade, ela faz com amor, mas sem esperar. Será que a pessoa vai elogiar minha comida? Será que a pessoa vai ficar feliz com a minha palestra? Será que quando eu falar eu te amo para aquela pessoa, ela vai falar eu te amo também? Será que... E assim por diante. Então, primeiro, a pessoa começa a agir de uma maneira sem expectativa, com alegria, com amor de agir, não pensando no resultado. Segundo, as dúvidas dela começam a desaparecer. E terceiro, os desejos dela pelas posses, pelas coisas do mundo começam a desaparecer. Porque ela começa a experienciar a verdadeira fonte. Tudo que ela sempre buscou, na verdade, é uma coisa só que a gente fragmenta isso. Todos nós estamos buscando uma coisa só. E é esse amor incondicional ou essa felicidade. Só que, por avidia, por ignorância, a gente direciona essa busca nos lugares errados. E não encontra. Encontra um pouquinho, mas não é o completo. Aí busca em outro, em outro e outro. Então, uma pessoa que começa a desfazer esse nó do coração, ela começa a ter a experiência do verdadeiro local de encontrar isso. E os desejos dela pelas outras coisas do mundo começam a diminuir. Avidya, Kama e Karma. Certo? O Guruji falou que tinha um discípulo que foi uma vez num retiro na Europa e ele falou para ele: mestre, eu fui num programa, num tratamento onde essa pessoa abriu o nó do meu coração. E o Guruji falou: puxa vida, que legal, como foi? Ele falou: eu fui lá. Primeiro o Guruji falou: foi caro? Ele falou: foi uns 300 euros. 1 hora de sessão. E aí, me fala aí, como seu nó se abriu? Primeiro, você está bem? Nossa, tô ótimo. Você não acredita como é bom. Então me descreve. Ele falou: ele chegou lá, pediu para eu fechar os olhos e pensar tudo que tinha de ruim no meu coração. Um por um. Então ele falou: agora pega, de olhos fechados ele tinha que imaginar isso. Pega o primeiro, a coisa ruim. Pensa nela. E agora, pega essa pétala de rosa imaginária e assopra. E quando você assoprar a pétala de rosa, imagina que a sua negatividade está indo embora. Aí ele fazia... Não tinha pétala na mão dele, era só imaginação. E aí a pessoa falava: foi embora. Ele: nossa, foi mesmo. Ele ficou 1 hora soprando pétala de rosa imaginária. Aí depois, 2 dias depois, ele foi lá e ele estava assim: nossa, meu coração está pleno. Aí passou 1 semana e ele voltou lá falar com o Guruji. Voltou tudo. Voltou tudo aquilo. Ele falou: vai lá, pede dinheiro de volta então. Então, temos que trabalhar. Não é só soprar uma pétala de rosa imaginária.
Não é só querer se libertar ou purificar o seu coração. Não é só querer ter um coração puro. O querer é o mais importante. Mas o como nós vamos fazer isso é o que importa. Coração. Em sânscrito, o Gurudev falava o quê? Então o coração é a morada das nossas emoções, positivas e negativas. Negativas dá para entender que é uma impureza do coração ou não? Raiva é impureza, inveja é impureza e assim por diante. Ressentimento é impureza. Mas emoções positivas, por que são impureza? Por que podem ser impureza? Apego. Então, por exemplo, você é uma pessoa caridosa, você começa a ter orgulho da sua caridade. E assim por diante. Várias vezes a gente fica repetindo isso que o Expedito falou, orgulho de ser humilde. E assim por diante. Então, as emoções positivas também, quando você começa a se libertar das negativas, as positivas começam a se tornar também um empecilho para a sua libertação completa. As suas emoções gradualmente claro, as negativas têm que ser eliminadas e as positivas têm que gradualmente se converter de emoção para devoção. Sânscrito, coração é Hrudaya. Hrudaya. O Gurudev deu uma explicação do que é isso. Hru significa receber. Da significa dar. E ya significa é aquele que. Então, o coração é aquele que dá e recebe. Se a gente olhar para o nosso coração físico, é o que ele faz, não é? Ele recebe sangue venoso, impuro, e dá para o nosso corpo coração, puro, pureza. Hrudaya. Será que o nosso coração... Jesus, será que estava falando do nosso coração físico? De purificar? Pureza de coração? Porque o nosso coração já está puro. Nem todos. Mas que coração é esse que Jesus está falando? Que mais em você Dhru recebe e dá? Que pode representar o nosso coração. O que dentro de você recebe, dá, oferece e pode ser puro ou impuro? Não. A nossa mente também é chamada de coração. Várias vezes na Bíblia, quando Jesus fala sobre coração, podem entender como mente. Seu tesouro está onde está o seu coração. Não é onde está o seu coração físico. Mas por quê? O que quer dizer isso? Aquilo que você fica pensando mais e mais tempo é o seu tesouro, não é? Bom ou ruim, seu tesouro está onde está o seu coração. Então, onde estão os seus pensamentos, onde está a sua atenção, aquilo é o seu tesouro. A mente recebe? Através dos sentidos ela recebe o tempo inteiro. Coisas boas e coisas ruins. E ela dá. Através dos sentidos. Primeiro ela recebe, armazena essas informações e depois ela oferece. Através dos sentidos você fala e você oferece para o mundo. Então, como eu sei se minha mente, ou seja, o meu coração, está puro ou impuro? Qualidade dos pensamentos. Que mais? Das atitudes. Do que você está dando para o mundo. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Então, o que você está falando para o mundo? Você está falando coisas puras, amorosas, positivas, você está oferecendo para o mundo? Ou tranqueira, veneno?
O que você, por exemplo, está buscando com seus olhos no mundo? Qual é o seu desejo? De escutar, de falar? Como você está... Seu corpo está se movendo no mundo? Até mesmo a sua maneira de andar e de se mexer, dá para já dizer como está a sua mente. Uma pessoa que tem a mente impura, ou seja, de muitos pensamentos, muita coisa, não fica piscando mais, ou não consegue ficar parada. Então, como está o seu coração? Não o seu coração físico, mas esse coração, que dá e recebe o tempo inteiro. Então, o que você está buscando receber nesse seu coração e o que você está oferecendo, ele está puro ou não? A gente tem que trabalhar. Hrudaya. Guruji conta a história de que tinha um macaco que morava numa árvore de jambolão. Jambolão é aquela parece azeitona, né? Ela é indiana, aquela fruta. Ela é cheia de benefícios. E aí ele fez amizade com um jacaré. E aí o jacaré ia lá e falava: "Você não pode me dar uma ou duas frutinhas aí?" E aí o macaco: "Claro, claro." Jogava para ele. E aí o jacaré às vezes pedia e levava para a esposa, o jambolão. E aí um dia a esposa falou: "Essas frutinhas são tão deliciosas. Imagina como deve ser o coração daquele macaco que come só jambolão." E ela chegou para esse jacaré e falou assim: "Seguinte, esse é meu pensamento. Imagina o coração dele." Ele falou: "Mas ele é meu amigo." Ele falou: "Não quero saber. Eu quero o coração daquele macaco." Ele falou: "Não posso, é meu amigo." E aí ela começou com o quê? Lágrimas de crocodilo. "Ele é seu amigo, mas eu sou sua esposa, sua companheira. Você ama mais o seu amigo macaco. Ele é a nossa comida." Fez todo um drama. Ele falou: "Ixi, é melhor eu pegar ele. Não vai dar. O negócio tá bravo aqui em casa." Ele falou: "Tá bom, eu vou trazer." E aí ele foi lá e falou pro macaco: "Ó, minha esposa ouviu tanto falar de você que ela quer te conhecer. Vamos comigo?" Ele falou: "Mas como eu vou nadar?" Ele falou: "Sobe nas minhas costas e eu te levo para onde a gente está." Aí o macaco pulou e foi. E aí o jacaré ficou com a consciência pesada no meio do caminho. Ele falou: "Melhor eu confessar para ele. Ele não tem como voltar mesmo." Ele falou: "Queria te falar uma coisa. Minha esposa quer te comer. Ela quer comer o seu coração." E aí ele falou: "Ai." O macaco falou: "Mas por que você não me avisou antes?" Ele falou: "Por quê? Qual a diferença?" Ele falou: "Você não sabia que os macacos guardam o coração na árvore?" O jacaré falou: "Sério?" Ele falou: "É. Faz o seguinte, volta lá, eu pego o coração e a gente volta." "Então vamos logo, porque ela já deve estar ansiosa." E aí o jacaré voltou com o macaco, e o macaco fazendo pose de serenidade. Quando o jacaré chegou a uns 2 metros da margem, o macaco deu um pulo, voou para a árvore e falou: "Tchau." Ele falou: "Não, não, tchau não, pega o seu coração." Ele falou: "Esquece. Nossa amizade acabou aqui." Guardar o coração. A gente tem que guardar o nosso coração. O Gurudev falava: todos vocês têm que fazer uma cirurgia de coração. Retira o seu coração e põe ele no bolso. O que significa? A gente não pode ser muito emotivo na vida. A gente tem que preservar o nosso coração. O que a gente está colocando para dentro, cuidar dele. E Jesus fala: verão Deus. O que significa isso? Se o seu coração se tornar puro, nós veremos Deus. Deus pode aparecer na nossa frente ou não? Deus pode se manifestar na nossa frente ou não? Sim ou não? Hã? A gente vai ver Deus em tudo e em todos. Mas Jesus falou: vai ver Deus.
Será que dá ou não? Vocês já ouviram falar de Ramakrishna Paramahansa? Eu já falei várias vezes dele aqui. Ele tinha tanto desejo de ver a Mãe Divina, ou seja, Deus nessa forma de mãe, que ela apareceu. A gente foi visitar agora na Índia o templo onde ela apareceu para ele. É uma estátua da Mãe Divina e ela é uma Mãe Divina furiosa. Ela usa uma espada na mão. E a espada é de verdade. Ela tem uma cara de brava. E ele chorou e ela não aparecia. Ele falou, é mesmo? Então, se você não aparecer agora, eu vou cortar meu pescoço com a sua espada. E ele pegou a espada e fez assim, ela apareceu e falou, pronto. Para de chorar. Agora eu não saio mais do seu lado. E ele convivia com Deus. As pessoas falavam, você realmente vê Deus? Aí ele falava, sim. Você vê Deus igual você está me vendo? Ele falou, não. Deus para mim é mais real do que você. E conversava e perguntava, e o que é agora, mãe? O que eu falo para ele? Como eu faço agora? Santo Antônio não viu Jesus em forma de bebê? Tem várias histórias. Deus, ele criou tudo isso. Ele é a consciência por trás disso. Será que ele não pode se manifestar? Esse mesmo Sri Ramakrishna Paramahansa falava, sabe como se faz para purificar o seu coração e ver Deus? Ele falava, você vai ver. Chora por 3 dias seguidos. Não, 3 não, 2 dias. Se você conseguir chorar, não por tristeza, de devoção, por esse desejo de ver Deus, por 2 dias seu coração se purifica e ele aparece para você. Coitado da gente, nenhuma lágrima sai por Deus. A gente chora por tudo, mas menos por esse desejo. Ver Deus. Deus é sem forma, não é? Por exemplo, nessa sala aqui, existe água ou não? Existe. Lá fora existe porque está chovendo. Mas e aqui dentro, existe água? Hã? Oxigênio. E a água está em forma do que aqui? Vapor, né? Vapor. A gente não enxerga a água aqui. Mas ela está. Se você pegar um desumidificador, começa a sair água. Não é? Da onde vem essa água? Ela se manifesta. E aí se você pega essa água e põe no congelador, essa água que agora é sem forma, e você não enxerga, ela está em toda parte, você consegue segurar ela na mão, uma pedra de gelo. E depois ela pode derreter e virar vapor de novo. O sem forma assume uma forma e uma forma física, porque o criador disso também não pode. O Guruji falou que o desejo de um devoto, um desejo sincero, é o que congela o sem forma. É o que traz a forma para o sem forma. Então é possível. Só que as nossas mentes são muito densas para acreditar nisso ou para conceber isso. Falar, isso é história para boi dormir. Deve ser uma metáfora, não pode ser verdade. Mas os mestres falam que é verdade e que pode. E isso mostra o quanto o nosso coração precisa ser purificado ainda. Todos nós temos esse negócio. Será? Será que é possível? Qual uma outra perspectiva de ver Deus? Então essa primeira é o sentido literal, ver Deus. A manifestação de Deus. Qual a segunda perspectiva? O que significa ver Deus? Perceber Deus em todos os nomes e formas. A pureza do seu coração vai eliminar... Qual era o primeiro elemento desse nó? Vocês lembram ou não? A vidya, que é ignorância. E o que a ignorância faz a gente perceber? Eu estou vendo só nomes e formas.
Eu estou vendo mulheres, eu estou vendo homens, eu estou vendo alguém que eu gosto, que eu não gosto, alguém que é preto, branco, alto ou baixo. Mas eu não estou vendo a Deus, nem a essência divina. Todas as formas são divinas, sim ou não? Porque Ele criou e Ele habita nelas. Só que eu não enxergo o divino, eu só enxergo nomes e formas. Tudo que existe na criação é formado de 5 aspectos. Asti, Bhati, Priya, Nama, Rupa. Asti, Bhati e Priya são as definições de Deus. Asti é consciência. Bhati é existência eterna. E Priya é bem-aventurança. Por trás de tudo que existe nessa criação existe uma consciência. Existe uma existência e existe a bem-aventurança. Só que esses 3 estão encobertos por uma capa. E essa capa é Nama e Rupa, nome e forma. Então, o que a ignorância faz a gente... Como a ignorância faz com que a gente viva só enxergando Nama e Rupa. Então eu enxergo e falo, esse é o Morgan, ele tem essa forma, essa é essa outra pessoa. Eu só enxergo nomes e formas, mais nada além disso. Por quê? Impureza, o nó do coração. Mas quando esse nó começar a desaparecer, pelo nosso desejo, pelas nossas práticas, Asti, Bhati, Priya, ou consciência, existência e bem-aventurança vão começar a se revelar. E essa é a visão de Deus. Você vai olhar e não vai ver uma pessoa, você vai ver a presença divina naquela pessoa. Isso é ver Deus. Um mestre realizado, um ser que tem essa pureza de coração, ele não enxerga um nome e forma. Ele enxerga Deus e Deus está naquele nome e forma. Nós enxergamos o nome e forma e Deus não está nesse nome e forma. Um mestre enxerga Deus naquele nome e forma. Em tudo. Isso é o que a pureza de coração vai trazer gradualmente para nossas vidas. Essa percepção. Dá para entender? Enquanto a gente não tiver essa visão no mundo, o nosso coração ainda tem que ser purificado. A gente não deveria se contentar. Ah, eu já estou fazendo bem. Ah, eu já... Nada disso. Ainda tem que trabalhar. É o mesmo princípio de Kriya. Kriya. Kri é o denso, Kriya é a ação, Kriya é o viver e Ya é o divino. Por enquanto o Ya está escondido, está enterrado, e a gente só vê Kri, ação, agir, nomes e formas, a gente precisa agregar. E para esse agregar, não adianta ser teórico, tem que ser através da purificação do seu coração. E uma outra perspectiva, ver Deus manifestado, ver Deus em todos os nomes e formas. Que mais? Onde mais eu posso ver Deus? Em mim. Em mim. Eu preciso aprender a enxergar Deus dentro de mim. Porque se eu não acessar Ele dentro de mim, eu não vou acessar Ele em lugar nenhum. Deus dentro de mim. E será que Deus precisa chegar? Deus vai vir? Não? Já está. E por que você não vê? Miserável dessa vida. Ele já está, mas a gente não o vê. Então a purificação do nosso coração vai permitir a gente ver Deus dentro de nós. Então o nosso coração está meio sujinho, de impurezas. A gente tem que dar uma limpada nele. E quando a gente limpar o nosso coração, ele vai refletir Deus. E você vai enxergar Deus dentro de você, na meditação. O que a gente está fazendo na meditação? Purificando nosso coração. Nada mais. Só isso. Para quê? Para ver Deus. De olhos fechados, você vai ver Deus dentro de você. De olhos abertos, você vai ver Deus em toda parte. O
processo de yoga nada mais é do que purificar o seu coração. No Yoga Sutra de Patanjali, no segundo verso, ele fala Yoga Chitta Vritti Nirodha. O que quer dizer, Romulo Baba? Exatamente isso. Yoga é a eliminação da turbulência mental. Em outras palavras, como a gente entendeu, yoga é a purificação do seu coração. Para quê? Para ver Deus. A gente só está purificando nosso coração. E cada vez que a gente faz isso, consciente ou não, a gente está mais conectado com Deus. A gente está limpando a casa dele. Um rei precisava pintar, ele queria fazer uma pintura linda no palácio dele, em 2 paredes grandes. E ele contratou os 2 pintores mais famosos para isso. E aí colocou uma cortina, porque um não podia ver o do outro. Depois eles iam escolher qual era o melhor. E eles tinham 1 semana para pintar. E aí um começou a pintar. E começou a ficar lindo, o rei ia lá ver. Aí ele ia ver o outro, ele só estava lavando a parede, só ficava limpando a parede. Aí o rei falou, você não vai começar? Ele falou, eu estou preparando. 1 dia, 2 dias, ele só ficava polindo, e o outro, maravilhoso. Aí o rei falou, bom, ele deve ter... Tudo bem, eu não vou pagar ele, ele vai embora, depois eu contrato alguém para pintar nessa parede branca. E aí deu 1 semana, aquele lá acabou, e ele acabou de polir. Ficava o dia inteiro só polindo, limpando. Ele falou, não tem nem que... Como vou colocar as pessoas para julgar ou quem foi o melhor? Ele falou, mas de qualquer jeito, eu já fiz isso. Aí ele foi lá, baixou a cortina e as pessoas puderam entrar. E aí, elas olharam para essa parede e estava maravilhoso, aquela pintura. E quando eles olharam para outra parede, o que estava? Não. O reflexo dessa pintura, mais brilhante e com outra dimensão, porque era só o reflexo, não era na parede. Então aquilo parecia vivo. Então aquele pintor, ele só poliu. Ele só fez um espelho e refletiu. Nossas ações no mundo são o espelho do nosso coração. A sua vida no mundo está refletindo que pintura lá dentro. Ou não está refletindo. Então, Deus está lá dentro. Mas se você não polir a sua parede, se você não limpar a parede do seu coração, ela não vai refletir Deus. Vai estar opaco. A gente precisa limpar a nossa parede do coração. Quando acabar aqui, entre em contato com o seu cardiologista, pede para dar uma limpeza. Nós temos nosso cardiologista divino. Como eu limpo meu coração? Meditando, vivendo com consciência, prestando atenção no que você está colocando para dentro, o que você está colocando para fora. Os mestres falam que Deus está louco, desesperado para achar um coração puro para ficar lá. Ele está procurando. E quando ele acha um coração puro, ele nunca mais sai. Está desesperado. Não é a gente que fala, Deus, quando você vai vir, Deus não olha para mim, não liga para mim, mas ele fala, quando ele chega perto lá, tá cheio de poeira, sujeira, tem teia de aranha, tem serpente, ele fala, eu vou morrer aqui, um bicho vai me atacar nesse coração. Daí ele sai e fala, eu vou procurar um mais limpinho. Ele está procurando, está buscando. Será que não pode ser o nosso? Pode e deve. No Bhagavatam tem uma metáfora muito linda entre Deus e o verdadeiro devoto. Eles dão o exemplo da vaca com leite e o bezerrinho mamando. Quem é Deus, quem é o devoto?
Deus é a vaca ou o bezerro? Deus é o bezerro mamando ou a vaca cheia de leite? Você acha que é a vaca? Deus é o bezerro. Está morrendo de fome. A vaca são os devotos. E qual é o leite? O amor, a devoção, a pureza. Deus é o bezerrinho. A gente tem leite para ele? Não. Purificação do coração. Se a gente tiver desejo sincero, está nas nossas mãos. Mas a gente tem que ter esse desejo, de ter essa pureza, esse desejo de ver Deus em nós e em toda parte. Esse desejo de ficar livre de ignorância, de desejos inúteis que tornam nossa vida miserável e que geram karma e fardo para a gente. Até quando a gente vai viver desse jeito? Com esse nó no coração? A gente pode se libertar dele. Com devoção, com meditação, com oração. Bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão Deus. É lindo isso. Que a gente possa tirar isso da teoria e purificar. Todo dia a gente tem a oportunidade de meditar, de orar, de viver diferente. Alguém tem alguma pergunta? Você escreveu aqui, não entendi a metáfora do bezerro. Do bezerro? Assim como um bezerro está sempre ávido para mamar, ele quer ir lá e tomar leite. Ele quer se nutrir. Ele quer crescer. Deus está ávido para encontrar um coração com amor puro, para que ele possa se alimentar também. Deus vive do amor de um devoto. Deus vive disso. Ele se alimenta desse amor, dessa devoção. Então Deus é esse bezerro e ele está procurando um devoto com leite do amor para ele se nutrir, para ele mamar, para ele tomar esse leite. Deu para entender? Ou nós somos aquelas vacas magras. Deus não toma leite em pó, então não tem jeito. Não existe, tem que ser esse amor puro para ele. Certo? Então a gente sabe que o mestre é realizado porque ele é puro de coração. Porque ele vê Deus, que na verdade ele já não tem mais os apegos, os desejos, não tem mais nenhuma intenção por trás das ações. Então, na prática, é isso que define o mestre realizado? É isso. O mestre realizado é puro de coração. Ele vê a presença de Deus em tudo e em todos, dentro dele mesmo. Ele não tem mais nenhuma expectativa e desejo ao agir e ao viver. Nada. Ele só vive pelo bem da humanidade. Ele só vive para o crescimento. E sem expectativa nenhuma. Não vive baseado nas emoções, mas nessa conexão direta. Certo? Chegam umas duas perguntas. Pela sua cara, eu quero até ver. Como cultivar esse amor pedindo por ele em oração? Quando você está com fome, você fala, eu estou com fome, eu quero comida. Se você quer cultivar uma pureza de coração e quer orar por isso, Deus, me dá pureza de coração.
E sabe o que é uma coisa interessante? Quando a gente entra nesse processo de pureza de coração, inicialmente, qual vai ser a primeira experiência? Você vai perceber mais impureza. Por quê? Porque você nunca enxergou para aquele bando de sujeira. Você fez vista grossa, vivia para fora e continuava sujando e nunca olhou. Agora a purificação do seu coração, primeiro você vai olhar para ele. Na meditação, nas suas ações, você vai começar a tomar consciência de como está o seu coração. E você vai enxergar o quê? Um monte de impureza que você não sabia nem que existia lá. Isso é bom? Isso é desagradável. Isso é amargo às vezes. Ontem eu estava no Rio de Janeiro num programa e chegou um criavã super sincero, super devoto. Ele falou assim: eu já estou meditando há mais de um ano e eu queria te compartilhar uma coisa. Meu Deus, às vezes aparecem umas coisas tão terríveis, uns pensamentos, de onde vem isso? O que eu faço com isso? Eu me sinto terrível, eu fico até com vergonha de que Deus está vendo tudo isso. E já estava tudo aí. Só que agora você está trazendo mais clareza para a sua vida, mais luz. E a sua sensibilidade está maior. Então, uma sujeira que antes não aparecia, agora aparece mais. Porque você está lavando sua roupa. Se a sua roupa está inteira encardida, um pontinho você nem vai reparar. Mas depois que você acaba de lavar a sua roupa, se você vê uma marca, você vai ficar o tempo inteiro olhando para aquela marca. Então, esse ato de purificar o seu coração, você está purificando a sua vida, a sua mente. Mas inicialmente você vai olhar tudo que você está purificando. Você vai perceber. E isso não é muito fácil. Mas isso é uma demonstração, é um sinal de que você está crescendo. Perceber suas próprias negatividades, suas impurezas, perceber as sujeiras do seu coração, já é um processo de purificação. Então, se você quer se purificar, ora e fala: Deus, eu estou consciente das minhas impurezas, eu estou consciente das minhas emoções negativas, eu estou consciente da minha ignorância, dos meus desejos que não me fazem bem. Me ajuda. Como eu vou limpar isso? Eu não tenho condições. Se você me deixar sozinho, ó minha Mãe Divina, eu vou continuar sujando. Você me pega no colo e você limpa a minha fralda. Você me limpa. Como eu vou fazer? Isso é oração. A gente não tem uma oração formal de falar: ó Deus, Senhor dos céus, meu coração. Sente, o que você está sentindo? Do que você quer se libertar? Onde você quer chegar? Compartilha isso com sinceridade e já vai sentir no seu coração. Oração é um meio de pureza maravilhoso, é um purificador muito poderoso. Certo? Como aumentamos nossa capacidade de amar? Eu acho que se você colocar uns stents no seu coração, ele vai ficar mais forte, aí você consegue amar mais, não? Você tem que expandir o seu coração. E o expandir o seu coração significa cortar o nó do seu coração. E eu não digo nem amar mais, é amar. A gente precisa aprender a amar primeiro. Na verdade, não é aprender a amar, porque nós somos herdeiros desse amor. Deus é Pai, nós somos herdeiros. Deus é o amor. E se nós somos herdeiros, na próxima aula nós vamos falar filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus e herdeiros, a gente não é herdeiro desse amor incondicional? Então a gente não precisa aprender a amar, a gente só precisa acessar esse amor. Então, quanto mais você purifica o seu coração através de oração, através de um viver consciente, e especialmente através da meditação, naturalmente você vai amar mais. Não dá para você falar conscientemente, assim, a partir de amanhã eu vou amar mais aquela pessoa. Como você vai fazer isso se seu coração está cheio de emoções, de apego, de intolerância e de todas essas coisas que a gente já sabe? Para você amar mais, você precisa tirar isso do seu coração. E naturalmente esse amor vai fluir. Essas coisas só bloqueiam o fluir desse amor divino que já está no nosso coração. Então você quer amar mais, ou você quer sentir mais amor, ou você quer sentir amor de verdade,
Tira aquilo que está obstruindo esse fluir de amor. Não adianta ser só teórico ou somente uma iniciativa sua. A partir de amanhã eu vou amar mais. Você tem que trabalhar para isso. E esse trabalhar é orar, meditar e viver consciente. Expansão do coração. Certo? Chega de falação. Vamos expandir um pouco do nosso coração. Vamos fechar os olhos, por favor. Lembra da sua respiração. Ó Deus, ó Jesus, meus olhos estão vendados da sua presença. Em cada instante você respira em mim e me convida para essa união, para a experiência desse amor, dessa pureza. Mas eu ignoro e continuo buscando isso em toda parte, menos no local certo. Ó minha Mãe Divina, até quando você vai me deixar distraído com todos esses brinquedos do mundo? Até quando eu vou ficar com as costas voltadas para você? Se revela mais. Tira esses brinquedos da minha mão e me traz a sua presença. Eu só quero o seu colo. Eu estou cansado de viver com todas essas negatividades. Eu estou cansado de viver com esses altos e baixos que vêm do meu coração. Tira a dureza dele. Tira a aridez do meu coração. E traz o fluir do seu amor divino. Me ensina a viver. Me ensina a entender esse processo de receber e dar. E trazer pureza nesse processo. Aceito meu coração agora. Por enquanto está cheio de impureza. Mas para você isso não é nada. Observa a sua respiração. Cada vez que você se lembra dela, você está declarando seu amor para Deus. Você está mais perto dele. Na verdade, essa própria respiração é a manifestação de Deus. Concentra. Fica um pouco em silêncio. Percebe esse ar entrando e saindo, trazendo pureza, trazendo uma nova oportunidade. Ó Deus, torna esse coração a sua morada. Todos os dias eu vou meditar, eu vou orar. Eu vou limpar esse seu templo. Vem e habita nele.
Que a sua presença possa ser refletida em cada momento da minha vida. E que a minha presença nesse mundo possa trazer essa divindade, a sua divindade. Que as bênçãos de Deus e dos mestres estejam presentes nas nossas vidas. Que sejam vidas de consciência, com um objetivo claro, com determinação. A gente tem que seguir em frente. Que a gente possa usar essa vida para essa pureza, para essa expansão dos nossos corações, para amar e celebrar, para ver Deus em nós, nos outros e em toda parte. Que a gente possa abrir nossos olhos para essa realidade. Que o véu da ignorância possa ser removido das nossas vidas. Agradecendo a todos por essa oportunidade, por essa inspiração e reverenciando Deus que habita em cada um de vocês, eu me inclino a todos. Om. Amém. Obrigado a todos. Boa semana a todos.